Senhor, nós oramos nesta manhã e consagramos a Ti este culto. Fala conosco na palavra, que o nosso coração esteja atento para compreender as Tuas direções, orientações para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Algo que o Espírito Santo falou comigo. E oro para que Ele me capacite para que eu possa transmiti-la a vocês, porque é uma grande responsabilidade pregar, porque a palavra de Deus ela é perfeita, mas ela passa pela minha humanidade, e a minha humanidade é imperfeita, e eu não posso permitir que por conta da minha humanidade a palavra se torne imperfeita. Amém? Então, de acordo com aquilo que eu estudei, que eu li, que o Espírito Santo vai falando que para mim eu tenho que saber, sem adulterar a palavra, de que forma eu posso transmitir para a igreja de uma forma que a igreja compreenda. É uma grande responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Eu já ensinei vocês aqui que quando o pastor fala amém, se você não responde, ele acha que você não está escutando. Amém? Aí, agora eu acho que todo mundo ouviu. É assim, o pastor, vocês têm que entender que o pastor é uma pessoa estranha. Amém? Então se ele fala assim, amém, igreja, se a igreja olha para ele e não faz nada, você fala assim, esse povo não está me ouvindo, embora vocês estejam. Mas vamos lá. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos 24. Salmos 24. Diz assim: ao Senhor, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi que Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Agora, principalmente o versículo de número 6 e o versículo de número 7, versos 6 e 7. São assim aqueles que buscam a face, o Deus de Jacó. Pausa. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Só o verso 6 e 7 na outra versão, para que possamos entender o que Deus quer nos falar nessa manhã. Qual é a geração daqueles que o buscam? Repita comigo: qual é a geração que busca Deus, que busca a face de Deus? O Deus de Jacó. Amém. Pode deixar por enquanto aí. Eu estava orando e
sobre preparar um sermão, uma mensagem à igreja, e Deus está falando comigo sobre gerações. No versículo, sempre quando for usar o 6 e o 7, usar nessa versão e os outros em NVI. O versículo de número 1 do capítulo 24, nós vamos voltar para nós entendermos. Ele fala assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e as coisas que nele vivem. O ser humano, ele é para Deus um só. Quando a Bíblia fala da natureza humana, ela fala: o homem pecou contra mim. Ele não dá um nome, ó, Caim foi lá e fez isso, Adão e desobedeceu e comeu do fruto que eu mandei que não comesse. Todas as vezes que Deus aponta o pecado da humanidade, ele aponta apontando para a natureza humana. Porque para Deus o homem é um só. O que você está querendo dizer, Diego? Deus, o mundo foi formado por Deus. A Bíblia está falando que tudo quanto nele existe e tudo quanto vive no mundo foi criado por Deus. E todo mundo que vive na terra hoje, todo mundo que um dia já viveu e todo mundo que um dia viverá, veio de um casal, Adão e Eva. Quem criou a mim? Quem criou você? Quem criou seus pais? Foi Deus. Os seus avós? Foi Deus. Seus bisavós, tataravós? Foram Deus. Foram feitos por Deus, criados por Deus. E se nós formos puxarmos, quem foi o primeiro? Adão, que foi feito por Deus. Então, o ser humano, para Deus, ele é uma raça só. Ele é uma única raça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas, elas nascem com personalidades diferentes, com cor diferente, com cor dos olhos diferente, em lugares do mundo diferente, com idiomas diferentes, mas para Deus é criatura de Deus. O ser humano é uma criação de Deus. Mas existe algo que distingue o homem. Aqui está querendo dizer no verso 1 que tudo que está na terra foi criado por Deus. Deus está falando assim, ó, todos os homens, todos os seres humanos que já existiram, que existem, que vão existir, eles foram criados por mim. Porém, no versículo de número 6 e 7, ele está falando: dentre esses homens, dentre os seres humanos, qual geração dentre eles será a geração que irá me buscar? Quantos estão entendendo o que eu estou perguntando aqui, o que Deus está nos perguntando? O que difere então um ser humano do outro é o tempo em que ele vive. Só isso. Nós pegamos nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus queria o que do homem? A mesma coisa que Ele quer hoje. Noé não tinha celular, não existia tecnologia naquela época, não tinha notebook, não tinha internet, não tinha energia elétrica. Mas ainda assim, já existia o que no mundo? Maldade. Mas pastor, o mundo está terrível, do jeito que está, não tem mais como piorar. Eu não imagino como o mundo está pior do que antes. Não, meu irmão, o mundo sempre foi mal. Desde quando o pecado entrou nele. O que muda hoje para ontem, para o passado, são gerações, são as estações, são os ciclos, são as épocas. Naquela época talvez as pessoas não andavam de carro, mas andavam de carruagem. E quem tinha uma carruagem se achava melhor do que aquele que andava de a pé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem tinha uma bicicleta naquela época do que não existia moto, carro, era melhor do que aquele que não tinha uma bicicleta. Agora hoje, se você passar de bicicleta assim do lado do cara assim, ó, e olhar para ele não está nem aí. Porque nessa época uma bicicleta é algo comum. Quantos estão entendendo? Então não é a maldade que mudou, mas são as épocas que mudaram. Mas a maldade na sua essência continua a mesma. E também Deus na sua essência é o mesmo, e que é o mesmo das pessoas. A Bíblia nos relata no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. O tema principal é Salmo 24. Nós vamos entender qual é a geração que busca Deus, o porquê Deus está fazendo essa pergunta. Repita comigo: qual a geração que busca Deus?
Mais alto. Qual é a geração que busca a Deus? Repita agora. Qual é a geração que busca a face de Deus? O salmista está aqui representando a pessoa de Deus e fazendo uma pergunta: qual será a geração que vai buscar a Deus? Que vai buscar a sua face? Aqui em Gênesis 1, verso 7 diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Quantos estão entendendo aqui a linha de raciocínio que eu estou querendo construir para que nós possamos entender a mensagem? A pergunta que Deus está fazendo é: eu estou olhando para o mundo, existiram pessoas, estão existindo pessoas e irão existir pessoas até que se cumpra todas as profecias e eu venha tomar para mim a terra. Mas até lá existiram pessoas, estão existindo e outras vão nascer e vão existir. Mas a minha pergunta é: eu sendo Deus, Deus está falando, qual dessas épocas, qual dessas gerações será a época, a geração que o povo será lembrado por um povo que me busca? Nós vimos que lá na época de Noé, lá atrás, lá no início de tudo, lá na época do dilúvio, Deus já estava olhando para aquela geração, procurando uma pessoa justa. O que isso me leva a compreender? Que Deus olha de geração em geração, procurando quem serão pessoas diferenciadas, pessoas que irão marcar uma geração. Quantos compreendem? Irmãos, a coisa mais importante para nossas vidas não é ser rico, não é ganhar dinheiro, não é talvez casar, não é talvez ter filhos. Tudo isso é importante e virá fazer parte da nossa vida. Porém, eu posso casar com a pessoa errada, eu posso ganhar dinheiro e usar o dinheiro para propósito errado. A coisa mais importante da nossa vida não é ter as coisas, mas sabermos o propósito delas na nossa vida. A coisa mais importante na nossa vida é entender qual é o propósito da nossa vida. Se eu puder ter todas as coisas que eu sempre desejei, ainda assim não entender qual é o propósito da minha vida, eu sou uma pessoa infeliz. Por que tem pessoas ricas enchendo consultórios de psicólogos, de terapeutas? Porque elas não sabem o motivo da vida delas. Elas não sabem o motivo de por que a vida delas estarem do jeito que está. Elas não têm respostas. A coisa mais importante para uma pessoa é saber o propósito da vida dela. Se você tiver um propósito na sua vida, a qual você busca, você sabe que aquele propósito é o propósito a qual você nasceu. Ninguém, nada pode te deter, te parar. As pessoas podem te prejudicar, as pessoas podem arrancar algo das suas mãos, você recomeça de novo, porque você sabe para que você nasceu. Jesus, ele tinha essa convicção. Ele foi questionado sempre. Quando ele estava na cruz, ele foi questionado sobre isso. Se você, o ladrão, um dos ladrões falou: se você é o filho de Deus, prova para a gente. Desce dessa cruz. O problema, queridos, na nossa vida não é quando as pessoas, olha para mim, preste atenção. O problema da nossa vida não é quando as pessoas não acreditam em nós. Às vezes tem pessoas que ficam tristes: ah, pastor, eu estou triste porque minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim, minha esposa não acredita em mim, meu marido não acredita em mim. Pessoas que eu zelo pela opinião delas não acreditam em mim. Mas na verdade, sabe por que você está triste, está arrasado? Porque você mesmo não acredita em você. Aqui na história de Jesus, todo mundo desacreditava dele. Todo mundo. Mas ele foi até o fim, sabe por quê? Ele tinha convicção do que ele nasceu, para que ele nasceu, qual que era o propósito dele. Quando ele estava preso, aquele homem virou, Herodes, falou para ele: olha, eu tenho o poder de prender, de soltar você, fazer o que eu quiser. Ele falou: não, você não tem poder de fazer isso não. Nenhum poder foi dado para você sem antes ter sido concedido por Deus. Ninguém, não vem falar isso não.
Não vem me confundir não, ninguém toma a minha vida. Eu posso estar preso, os caras estão cuspindo no meu rosto, estão arrancando a minha barba, eu estou nu, eu estou sendo humilhado, mas eu estou aqui porque eu estou de livre e espontânea vontade oferecendo a minha vida. Em todos, Jesus, ninguém nunca viveu uma história tão triste, momentos tão tristes, de tamanha injustiça, de tamanha contradição como Jesus viveu. Mas eu nunca vi na história ninguém ter tanto autocontrole numa circunstância de tanto descontrole como Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém conseguia tirar ele da posição que ele estava. Ninguém conseguia tirar o coração dele da convicção que ele tinha de que ele veio para morrer e perdoar os pecados e salvar o mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que buscar na nossa vida uma convicção, um propósito. Jesus, aquele ladrão falou para ele: prova. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu sei quem eu sou. Quando perguntaram para ele quem ele era, ele falou: eu sou o que sou. Ele nunca se reafirmou. Quando a própria mãe e os irmãos dele estavam lá e alguém falou para ele, chorando: seus irmãos estão aqui. Aquele momento emocionante, né, que ele está morrendo. Sua mãe está aqui. Ele olha e fala: não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus em nenhum momento ele titubeou. A coisa mais importante que você precisa buscar na sua vida é qual é o propósito da sua vida. Senão você vai ficar refém de circunstâncias, de inverdades, de aprovação de pessoas. Você hoje tem total confiança e convicção do que o que você tem feito hoje é a vontade de Deus? Irmãos, se eu for chamado hoje por Jesus, eu hoje morro feliz, porque eu sei que eu estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça. Se alguém me perguntar qual é o nível de convicção que você tem, que você está vivendo o propósito de Deus, qual o nível de convicção que você tem, Diego, que quando a sua mãe casou com seu pai em 1976, falou, deve ter planejado, vamos ter um nosso filho, não, vamos esperar mais um pouco, nós acabamos de casar. Não sei se eles tiveram essa conversa, estou aqui rascunhando com você uma ideia. E em 1978, então, ali eu fui concebido, e em 1979 foi dado à luz. E eu posso dizer com toda a convicção que o dia que Deus decidiu que eu fosse concebido e que eu nascesse e fosse dado à luz, Deus queria que eu fizesse exatamente hoje o que eu estou fazendo hoje. Por isso eu sou um homem feliz, plenamente feliz. Quantos estão entendendo? Então, em cada geração, Deus olha e Ele procura, e pessoas felizes, pessoas justas nas gerações, nas épocas, porque seres humanos são seres humanos. O que muda são as épocas, são as gerações. Medo o ser humano tem, inconstância o ser humano tem, maldade o ser humano tem, bondade o ser humano tem, paciência alguns têm, falta de paciência outros também têm. Mas o que difere um ser humano do outro é a época em que ele vive. Por exemplo, quem aqui, eu já vi pessoas falando isso, eu também já falei, quem aqui já falou, nossa, eu queria ter nascido naquela época assim? Quem já falou isso? Eu já vi gente que gosta daquela faroeste, falou, eu queria ter nascido naquela época, faroeste, bonanza, né? As mulheres, já vi mulher falando, eu queria ter nascido naquela época, aqueles vestidos clássicos. Então, Deus está falando aqui, qual é a época, qual vai ser a geração que vai me buscar, que vai buscar a minha face, e não o meu favor, as minhas mãos. Ele está falando lá no Salmo 24, versos 6 e 7, qual vai ser a geração que vai buscar a minha face, que vai ter desejo de querer me conhecer, querer saber quem eu sou, e não só ficar pedindo para eu abençoar. Porque eu criei os homens, eu criei tudo que existe na terra, mas existem gerações, de geração em geração, porque o homem, ele vive uma época somente, ele não vive eternamente mais. Ao homem é dado a morrer,
uma só vez, e depois disso vem o juízo, a Bíblia fala. E a Bíblia fala que depois do dilúvio o homem foi concedido a ele viver até 120 anos de idade. Então, meu irmão, você que está aqui vai viver no máximo. Você pode mandar esticar, pode comer fruta, pode comer verdura, pode comer o que você quiser. No máximo você vai durar 120 anos. No máximo. E aquela geração sua acabou. E a partir do seu filho, do filho dos seus filhos, uma nova geração vem. Então, a sua vida será marcada como? De que forma? A Bíblia nos diz, nós acabamos de ler em Gênesis, que Deus ele olhou e falou: Noé, você é o único dessa geração que é justo. E quando Deus falou isso para Noé, ele também salvou juntamente com Noé a sua família. Por que ele salvou a família de Noé? Porque o homem, preste atenção homens, faz assim cara de homem agora, vai. Você que é homem, você é responsável pela próxima geração. Por que Deus falou: Noé, você é o único justo, por isso eu vou salvar você e a sua família. Por quê? Porque o homem, ele é o responsável por preparar a próxima geração. A mulher, ela dá a luz, mas o homem, ele fala o quê? Não, o filho. O homem fala o que para o filho? O que ele deve fazer? O homem ensina ao filho ou à filha os princípios morais. A mãe também, mas é o homem que imprime isso no filho. É o homem que imprime os princípios morais. E Deus ele sempre falava: eu quero ser adorado de geração em geração. O que ele quer dizer com isso? Que os pais têm até hoje a responsabilidade de passar para os seus filhos o ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar. Quando a Bíblia fala no caminho, não está querendo dizer: ô pai, qual que é o caminho? O caminho é aquele lá, eu não estou indo nele não, mas você pode ir, que aquele caminho é o bom, vai lá. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho. O que é isso? Durante a caminhada, você está no caminho e também seu filho vai estar no mesmo caminho que você. Durante a caminhada você ensina ele. Jesus ele ensinava os discípulos enquanto ele fazia, enquanto ele realizava. Jesus ele quis marcar aquela geração com aqueles discípulos, para que através daqueles discípulos eles formassem outros discípulos, e aqueles outros formassem outros, e a outros, marcando gerações, porque ninguém aqui vai viver para sempre, até que a palavra chegasse a mim e a você. Se aquela geração não cumprisse com a sua missão, com o seu papel, se elas falhassem, talvez hoje eu não saberia quem é Jesus Cristo e nem você. Então a pergunta continua: qual será a geração que busca a Deus? Qual será a geração que busca a face de Deus? E aqui Noé salvou a sua família, porque ele deu bom exemplo para os seus filhos, para a sua esposa. Ele sabia que ele tinha responsabilidade, além de ser um justo naquela geração, além de marcar aquela geração como um homem justo. Hoje todo mundo aqui conhece a história de Noé, não por causa da arca. A arca foi uma ferramenta de misericórdia e de livramento de Deus para eles, mas por conta da atitude justa de Noé, de ser um homem justo, que se desviava do mal. Naquela época as pessoas já eram más. A geração de Noé foi marcada por uma geração má, não foi uma geração que buscou a face de Deus. Porém Noé foi conhecido e é conhecido até hoje como um homem que buscou a face de Deus. Como você quer ser lembrado quando reunirem as reuniões familiares no futuro, se Jesus até lá não voltar, e falar assim, o seu tataraneto, o seu bisneto falar: como é que era o vô fulano de tal? E o povo virar e falar assim: seu avô era ruim. Quem já viu isso do seu avô, do seu taravô? Levante sua mão. Como é que era o vô fulano de tal? O homem era ruim. Eu não quero ser lembrado dessa forma. Eu não quero que as pessoas falem: o Diego, melhor mudar de assunto, o Diego era ruim. Eu não quero ser lembrado, eu quero falar: o Diego tinha falhas como qualquer pessoa, mas o seu bisavô, o seu tataravô, era um homem que buscava a face de Deus, era um homem de Deus. Então, quando isso for falado de geração em geração, Deus irá mostrar para mim e falar: Diego, você
marcou na sua geração como homem que busca a Deus? Irmãos, todos nós temos a oportunidade de marcarmos a nossa geração. Eu vou mudar a minha palavra por uma afirmação. Todos nós iremos marcar a nossa geração, inevitavelmente, ou com um modelo positivo ou com um modelo negativo. A decisão é minha, a decisão é sua, de como nós podemos marcar a nossa geração. Ter filhos não é somente colocar filhos no mundo. Hoje em dia eu vejo as pessoas casando, tendo filhos. Ter filhos é uma oportunidade de você marcar a próxima geração. A Bíblia nos diz que os filhos são como flechas na aljava de um guerreiro. A aljava é aquele suporte que fica nas costas do guerreiro, e ali ele deposita flechas. Então quando ele precisa atingir um alvo, ele pega a flecha da aljava, põe no arco e atinge. Por que a Bíblia está falando que o seu filho é uma flecha na sua aljava? Porque você é responsável por fazer com que aquela flecha alcance um objetivo, alcance um alvo. Filhos não é somente você, pelo bel prazer, colocar uma semente na sua esposa e daqui 9 meses nascer uma criança e você bilu, achar bonitinho. Daqui a pouco aquele menino que você ama, aquela menina que você ama, vai peitar você. A mamãe vai falar assim, ó, a mamãe ficou o dia inteiro em casa, fez papá, fez tudo, você trabalhou, você está cansado, você não quer nem saber o que aconteceu dentro de casa, você quer menos saber o que aconteceu. E você chega, a mulher já está assim, ó, com mais de 15 mil palavras na ponta da língua, esperando você chegar para descarregar em você. Que nem uma metralhadora, sabe aquela uma que recarrega automático? A Daniela lá em casa, ela é uma mulher de Deus, é uma mulher exemplar. Mas isso está no caráter do ser humano. E ela fala para Sara, principalmente para Samuel, né? Que é mais difícil, menino é mais difícil. Vocês que têm meninos, orem mais. Ontem o Samuel foi dormir e a gente falou, filho, ele veio dar beijo, boa noite, foi, você está tirando suor, que ele tinha corrido, né? Ele olhou, faz 2 dias que eu não tomo banho, começou a dar risada. Foi, você enganou a gente, velho. 2 dias, vai tomar banho agora. Aí a Daniela falou, vai tomar banho agora. Eu já estava deitado, ele, vai tomar. Eu falei, vai tomar banho agora, rapaz. Onde está minha toalha? Então, a Daniela, ela fala uma, ela fala 2, ela fala 3, que esse jeito dócil dela. Vai, filho, vai. Eles olham para ela. Aí a Daniela fala assim, não tem jeito, eles só respeitam você mesmo, fala com eles. Eu falo, sua mãe está mandando, vai agora. Eles vão. Por quê? Por que as crianças ouvem os pais? Por mais que lá em casa eu ensino eles a ouvir a Dani. Porque é o homem que põe. Só que a maioria dos homens hoje são mole. Eles acham que a obrigação deles é pôr comida dentro de casa. Deixa eu te falar, a sua obrigação vai mais do que colocar comida dentro de casa. O seu chamado é imprimir um caráter no seu filho, é ensinar o seu filho a tratar bem a sua esposa, é ensinar o seu filho a respeitar a sua esposa. É muito importante que você saiba disso. Noé salvou a família dele porque ele era um homem justo. Por isso, irmã, quando você for casar com um homem, não procura o bonitão do olho verde, não. Também não procura aquele que tem um carro bom, porque carro hoje todo mundo compra financiado em 60 vezes. Não seja Maria Gasolina, mas procure um homem que te dê segurança. Procure um homem que vai imprimir um caráter nos seus filhos, porque os filhos são fruto do amor do casal. Os filhos são o fruto. Eu posso olhar para um casal e, por exemplo, a Adriana, a Karina, o Du, a Natália, todos aqui, e falar, que casal bonito, que casal maravilhoso, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Mas eu saberei se aquele casal é um casal que é um casal completo, feliz, vitorioso, quando eu ver o fruto do amor deles, que é o filho. Como os seus filhos agem demonstram o fruto do amor de vocês. Nós podemos realmente aprovar ou reprovar um casal quando nós olhamos, quando eles têm filhos,
e quando nós olhamos o comportamento dos seus filhos. É pelo fruto que você conhece uma árvore. Quem disse isso? Não foi eu, foi Jesus Cristo. Qual é o fruto de um casamento? Filhos. Como os filhos agem, você descobre que tipo de árvore é aquele casamento, que tipo de árvore é aquele casal. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou tomando muito cuidado, falando bem devagar, porque essa palavra ela é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, muito importante. E o Senhor está falando, qual é a geração que vai adorar a minha face? Tem que ser uma geração. Ele fala no verso 4. Ele fala de mãos limpas. O que são mãos limpas? As mãos estão falando do quê? Obras. Tudo que você vai fazer, você precisa das suas mãos. Dirigir, escrever. Uma decisão importante que alguém precisa tomar, ela precisa assinar depois, precisa das mãos. Quando a Bíblia está falando de mãos, está falando de obras. O que ela está falando? Uma geração que busca minha face é uma geração que tem obras limpas. Nunca se viu uma geração talvez tão corrupta quanto essa no nosso país. Nossa, mas eu não vou ficar citando o nome, mas a presidente tal rouba, fulano de tal, presidente do Senado, ladrão. Vamos para o próximo, presidente da Câmara, ladrão. Vice-presidente, ladrão. Presidente, ladrão. Presidente do partido deles, ladrão. Ué, mas tem honesto aqui? Agora tem um detalhe, todo mundo hoje é grande, é adulto, mas todo mundo ali é filho de alguém. O que será que essa geração, aonde foi, não é possível que aqueles ladrão tudo lá seja ladrão por ser ladrão. Será que quando eles eram filho de alguém, não estou generalizando, mas algum erro tem, porque tem filho que é tranqueiro, o pai pode ser bom, mas ele é ruim, mas isso é uma porcentagem baixa. Na grande maioria, quando o filho é uma coisa, é porque é resultado do que ele viu dentro de casa. Será que lá atrás os pais desses políticos ladrões não viu o pai dando tombo nos outros? Quanto que é o pão? Tanto. E aí o pessoal volta o troco errado, ele aí ó, sobrou um dinheirinho para comprar uma bala aqui, ó, deu o troco errado. Olha. E hoje essa pessoa não é presidente do Brasil? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é possível ter tanto ladrão assim e ninguém ter sido filho de ladrão. Já pensaram nisso? Quantos concordam comigo? Sabe quando você está na fila e você está com pressa, seu filho está com você? Você olha, ninguém está olhando, você dá. Aí a pessoa olha para você, e seu filho está olhando para você? Nossos filhos, eles seguem mais os nossos exemplos do que aquilo que nós falamos. Quantas vezes eu cometi erros e meu filho falou assim, ó pai, o senhor está falando uma coisa que o senhor não, o senhor está fazendo uma coisa que o senhor falou para não fazer. Samuel principalmente faz isso. Fala, nossa, é mesmo, filho, perdoa. Eu não sou perfeito não, irmãos, mas quando eu erro eu peço perdão para meus filhos. Eu oro com eles, eu peço para eles orar para mim. Qual é a marca que você está deixando? Quando você marca um compromisso com a pessoa, o Samuel, ele é pontual. Eu lembro quando nós estávamos nos arrumando para ir para o casamento do Samuel e da Lu, e aquela correria, e o Samuel, pai, eu já estou pronto, e agora são 15 para 6. Daqui a pouco, pai, já são 10 para 6. Pai, já são 5 para 6. O casamento é 6 horas, pai. Eles marcaram 6 horas, você tem que estar lá. Eu falei, que benção, meu filho, ele é pontual. Eu falei, isso mesmo, meu filho. Se eu não tenho sabedoria, eu vou falar, você está me desrespeitando, cala a boca. Eu dou um tapa na cara dele. Quantos pais no passado eram assim com os filhos? Estragaram os filhos, porque não se sujeitaram aos filhos. Deus usa os seus filhos para te corrigir, viu, meu filho? Deus usa os seus filhos para te exortar. E quando Ele usar, seja humilde, reconheça que você errou. Qual é a geração que vai buscar a face de Deus? A Bíblia fala que Deus, Ele iria converter o coração dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Porque Deus quer uma geração inteira que serve a Ele. Porque se o pai servir o filho, servir a Deus, e o filho junto com o pai servir a Deus, o filho daquele filho, do filho daquele filho, do filho daquele outro filho vai servir a Deus. Por que existe tanto muçulmano no mundo? Explode um tanto aí, explode um, nasce mais tanto. Essa desgrama. Quanto mais morre, mais gente está aparecendo. Por quê?
Por que tem gente até para explodir? Vai lá, meu filho, explode lá. Por quê? Você vê eles, quem vê muçulmano aí os vídeos, eles cortando a garganta dos outros? Quem vê eles, vários casos deles abusando de menina aí? Quem já viu eles explodindo, ensinando crianças a usar arma, explodir? Só que tem o seguinte, meu filho: muçulmano almoça em casa todo dia. Muçulmano não fica assistindo programa de esporte na hora do almoço. Muçulmano, a mulher, ele pode até ter uma mulher por fora, mas a mulher de dentro de casa ele respeita. Ele trata ela bem. Ela usa aquelas roupas escondidas, mas dentro de casa é só lingerie de primeira, é só roupa boa, come do bem e do melhor, reza com os filhos dele lá sempre, todos os dias estão juntos, vivendo como família. Muçulmano comparece, senão a mulher dele não ficava grávida. Agora você não está nem comparecendo mais, dá um de bom, mas não comparece na tenda da congregação dos justos. Dá um de bom aí, ó, tá andando assim, mas a irmã está na seca, no jejum. O muçulmano está lá, está matando os outros, explodindo. Como é que você está hoje? Imagina ele falando: não, amor, hoje eu tive que explodir um shopping, hoje não vai dar não, hoje eu estou meio chateado hoje, a bomba não explodiu lá, o botão falhou. Não, ó, comparece. Ele marca a geração dele naquilo que ele acredita que ele está certo. E você está servindo ao Deus verdadeiro, o único Deus, e você não marca a sua geração. Crente quer, quantos filhos você quer ter? Um só, pelo amor de Deus. Que beleza, quantos filhos? 2. Por quê? O segundo eu demorei para operar e engravidou. A gente não quer ter muito filho, nós não queremos ter trabalho, a gente não quer servir. Você vê o estilo de famílias hoje. Eu estou falando a começar por mim. Eu tenho 2 filhos, já estou operado, não vou ter mais, a não ser que eu adote. Aqui um filho, fala que quer outro, meu Deus do céu, não quer nem saber disso. Ali um filho, lá atrás um filho. A geração passada, minha mãe, 4. Já era um absurdo para quem naquela época tinha 10. Para a sogra dela que teve quantos? 9. Quase dá para montar um time. A sua mãe teve quantos? 6. Já é fraquinha já. A minha avó, a mãe do meu pai, quando olhou para a mãe da minha mãe, porque mãe assim, na hora que vai casar, é cheio de um disputar uma com a outra, né? Quantos filhos você tem? 9. Eu sei 6. Ela olhou assim: fraca. 6? Naquela geração, 6 filhos era o quê? Tá fraco. Nossa, Deus do céu. 11. 11? Meu Deus. Nossa, Deus do céu. Só com uma mulher? Nossa, Deus do céu. 16. Meu Deus. A sua avó marcou a geração mesmo. Ela levou a sério. 14. 16 dá 30, já dá metade da igreja, só os 30. Nossa, por que Deus não manda essas mulheres para cá? Não precisava mais ganhar alma, imagina. Um com 16, eu tenho uma igreja com umas 1000 pessoas rapidinho. O povo ia querer descobrir qual que é o segredo do sucesso daquele pastor. Aquela igreja, crescimento explosivo. De 6 a 8 filhos. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Por favor. Deus está falando: qual vai ser a geração que vai me buscar? Qual vai ser a geração que vai marcar? Lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, diz assim, Êxodo 20, verso 5: não prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu sou teu Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Verso 6: mas trato com bondade até aos que me amam e obedecem os meus. Agora eu vou matar 2 coelhos com uma pancada só. Eu vou desconstruir
uma doutrina que eu acredito é mal interpretada e vou ensinar o que eu acredito que é o correto. Muito se usou desse versículo para falar sobre maldições hereditárias, ok? Eu acredito em espíritos familiares que atuam na mesma ordem que atuavam nossos parentes, querem atuar na nossa vida. Só que só existe somente uma questão aí. Já entendi. Existe uma questão aí. Se nós voltarmos um pouco o texto no verso 4, preste atenção o que está falando no verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Deus está dando uma ordem para o povo. Ele está aqui formando uma nação. Ele não está falando, ele está falando num momento oportuno. Aquela geração seria a geração que receberia o mandamento de Deus, que passaria para outra geração. Ele está agora iniciando uma nação, é a nação de Israel. Ele fala, essa nação vai ter algumas leis. Entre essas leis, esses princípios, vocês não podem servir outros deuses, não pode se prostrar diante deles. E ele está falando, passa isso para as outras gerações, para que não seja esquecido. Ele deu algumas responsabilidades para aquela geração que está ouvindo os mandamentos. Qual? Primeira, de obedecer aqueles mandamentos e viver segundo aqueles mandamentos. Segunda responsabilidade, de transferir essa prática para a próxima geração. Porque eu posso muito bem obedecer a Deus, mas se eu não passar isso para a próxima, perdeu todo o trabalho meu. Quantos entenderam? Então, além de obedecer a Deus, eu tenho que ensinar os meus filhos a obedecer. É isso que ele está querendo dizer. Então ele fala no versículo de número 5. Ele está falando, porque eu sou um Deus cuidadoso, eu sou um Deus zeloso, e eu castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração. O que Deus está querendo falar aqui? Que por conta, veja só, será que por conta do pecado que seu pai cometeu, o seu avô cometeu, você tem que pedir perdão pelo pecado dele? Será? Deixa eu mudar a pergunta. A salvação, ela é transferível? Você pode passar a sua salvação para o seu filho? Você pode passar a sua salvação para a sua esposa? Então, se você não pode passar a sua salvação para outra pessoa, você também não pode ser responsável pelo pecado da outra pessoa. Quem concorda comigo entende dessa forma. Eu não posso ir para o inferno porque meu pai não quer servir a Deus. Posso? Exemplo. Eu não posso ir para o inferno porque meu avô não quis servir a Deus. Posso? Não. Então, pronto, já caiu por terra essa teoria. Porém, há uma explicação porque as pessoas repetem a mesma história. Por que o fulano de tal é alcoólatra, o outro também, o outro também, o outro também? Primeiro, por uma influência espiritual. Aquela pessoa da sua família morre por conta do álcool. O demônio do álcool vai procurar o próximo e vai tentar abalar as emoções dele, tentar estragar a história de vida dele para que ele seja um alcoólatra. Porque o espírito, o demônio, ele é eterno, ele não morre. Ele mata a pessoa através da droga, do álcool, mas ele não morre. Primeira explicação é essa. Segunda explicação, a prática que a família tem, a prática que o seu pai tem como pecador, influencia nas suas decisões e no seu futuro. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: eu sou um Deus zeloso, que castigo o pecado dos pais nos filhos. O que Ele está querendo dizer? Se você como pai não me buscar a minha presença, você não vai ensinar o seu filho também a me buscar. O seu pecado, Ele está querendo dizer isso, não vai atingir somente a você, vai atingir diretamente aqueles que vêm após de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A sua omissão ou a sua atitude errada vai afetar diretamente quem está vivendo debaixo do seu teto. E aquela pessoa que vive debaixo do seu teto vai reproduzir o mesmo erro que você está cometendo. E o filho dele, que é o seu neto, também irá.
Se você via o seu pai tratar mal a sua esposa, a sua mãe, falar com estupidez, se você não se santificar na palavra, se você não procurar o Espírito Santo me muda, você vai tratar mal a sua esposa. A minha mãe sempre dizia para mim: filho, quando você for escolher uma mulher para casar, veja como ela trata os pais dela. Veja como ela trata os pais dela, porque da maneira que ela trata os pais, ela vai te tratar. Porque aquilo que ela aprendeu na geração passada, ela vai passar para a próxima, a não ser que Deus entre, intervenha e transforme a vida daquela pessoa. Quantos estão entendendo? Mais do que maldição, não é isso. Isso está falando de práticas, porque o demônio só pode entrar se ele tiver uma brecha, se você estiver cometendo um erro na sua vida. Então, é dessa forma que eu entendo esse texto. Esse texto foi muitas vezes usado, abusado de todos os sentidos para se defender uma teoria que eu não acredito mais hoje. Não acredito desta forma que eu disse para vocês. Eu acredito que todo o pecado confessado e toda a minha vontade colocada na cruz cancela qualquer tipo de maldição e de pecado. Que a prática de uma vida santa na palavra é maior do que qualquer demônio familiar. Que o seu exemplo, ele pode muito mais transformar vidas do que eu fazer uma regressão com você. Que o senhor, vamos orar. Aí volta no passado. Não, eu vejo o meu avô fazendo um negócio assim, assim. Aí vamos conversar. Senhor, perdoa o pecado do meu avô, que foi lá aquela vez em tal lugar e saiu com tal mulher e adulterou. O que eu tenho a ver com o meu avô ter ido na zona pegado outra mulher? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi uma decisão dele, uma escolha dele. Mas a prática do meu avô de ter sido um homem de uma vida muito insana, de forma sexual falando, influenciou na vida dos meus tios. O meu avô, pai da minha mãe, ele era um grande empresário. Ele era dono de um prostíbulo. E o negócio estava indo de vento e popa. E ele teve um filho por fora com a sócia dele, que não era minha avó, viu gente? E até hoje eu vejo traços na vida dos meus tios de problemas na área sexual. Meus tios, a grande maioria deles, aqueles que não servem ao Senhor ainda, não param com mulher nenhuma. Cada hora estão com uma mulher, já tiveram 3, 4 casamentos. Por quê? Porque mais do que um espírito que atormenta essa área da vida deles, eles tiveram um mau exemplo dentro de casa, de um homem que teve as suas qualidades, mas infelizmente errou nessa área. Ao invés de estar presente, cuidando da família, ele estava ausente porque ele estava com prostitutas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, indiretamente, a relação que eles vão ter como homens com mulheres será prostituída. Eles não se importam de ter uma relação, que as mulheres tenham uma relação de interesse com eles. Eu tenho parentes meus que trabalham, os caras trabalham para ganhar dinheiro, para sair com mulher mais nova. Isso é uma prostituição disfarçada. Por quê? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque foi essa forma que eles aprenderam. Enquanto o Senhor não entrar, mas eu creio que vai entrar em nome de Jesus e quebrar isso, e pela verdade, pela palavra, mudar a mentalidade deles, e eles mudarem o seu comportamento, essa mudança não vai acabar. Não haverá mudança nisso. Esse ciclo vai perpetuar de geração em geração. É o que a palavra está falando aqui. Eu sou zeloso, eu vou castigar os seus filhos pelas suas atitudes. Por quê? Porque o seu filho vai fazer aquilo que você faz, e o filho do seu filho vai fazer aquilo que o seu filho faz. É isso que ele está dizendo. Mas ele também é um Deus misericordioso. Ele diz que também visitará com bondade até 1000 gerações. Então o que eu entendo? Que o bom exemplo, ele dura mais tempo do que o mau exemplo. O mau exemplo, ele pode alcançar até 4 gerações. E depois de 4 gerações, ele pode ser peneirado, purificado. E daí em diante até 1000. Sabe o que isso quer dizer? Irmão, isso é muito forte. O dia que eu entendi isso, eu não era nem casado.
Quando eu tinha vontade de pecar, eu não pensava só naquele momento, eu pensava, o que eu fizer agora vai refletir quando eu tiver a minha esposa. Nos meus atos vai refletir na vida dela. Nos meus atos, quando eu tiver filhos, vai refletir nos atos deles. Eu não posso pecar, porque se eu pecar, vai refletir numa geração inteira. Sabe o que isso significa? Que você que está servindo a Deus, você que casou e está servindo a Deus junto com a sua esposa, os seus filhos estão tendo a oportunidade de crescer na igreja. Daqui em diante, por 1000 gerações, se você fizer tudo correto, o nome do Senhor será lembrado na sua vida. Eles vão falar assim, por exemplo, até o fulano de tal, ali era assim, prostíbulo era assim, mas dali em diante, um dia, nós tivemos o nosso primeiro pastor na nossa família. Quem foi? O nome dele é Diego Inocêncio Siqueira. E dele em diante tiveram tantos outros homens e mulheres de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos o papel e a pena na mão para escrever uma nova história. E nós podemos começar isso dentro da nossa casa. Qual é a geração que vai buscar a face de Deus? Qual é a geração que vai buscar o nome de Deus? Ame a sua esposa, ame os seus filhos, faça culto doméstico, ore pelos seus filhos, exorte os seus filhos, ensine a Bíblia para eles. Há tempo ainda de você restaurar a sua família, há tempo ainda de você restaurar a sua vida. Não trabalhe pelo pão que perece, não trabalhe pela lata que enferruje somente, mas trabalhe para empenhar de criar um ambiente na sua casa em que você pode alcançar o coração da sua esposa e dos seus filhos e dizer, vamos buscar a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos que estão aqui têm a chance de daqui para 1000 gerações marcarem, e as pessoas falarem, não, aquela pessoa, ela buscava a Deus, e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos de seus filhos. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela está acima do juízo de Deus. Então, quando Ele quer corrigir, Ele corrige até a 4ª. Mas quando Ele quer abençoar, Ele abençoa até 1000 gerações. Um bom exemplo, um bom ensino, ele pode marcar muitas gerações. Por isso que a Bíblia fala que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece. Amém, queridos? A palavra de Deus permanece nas nossas vidas. Aleluia. Quantos podem dizer, Senhor, nós queremos ser marcados pela geração que te busca, que busca a tua face. Salmo 78, versículo 4. Nós vamos ler vários versículos agora e depois nós vamos encerrar. Salmo 78, versículo 4 diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Irmão, não esconda dos seus filhos o que Deus fez. Não esconda dos seus filhos o que Ele faz. Ensine os seus filhos a ter fé. Se você tem dinheiro e o seu filho, pai, eu quero tanto aquele negócio, mesmo que você tenha dinheiro, fala para ele, ora. Se você orar, quem sabe Deus não te dá. Faça isso. Porque se você falar, não, o pai tem dinheiro, o pai vai comprar, você está ensinando o seu filho a se apoiar em quem? Em Deus ou no dinheiro? No dinheiro. Por que as pessoas dão a glória para o Papai Noel e não dá para Jesus? Quem te deu o presente? Foi Papai Noel. Que Papai Noel o quê? Que mentira. Quantas vezes no final de ano lá o Papai Noel não me dava nada, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar. Papai Noel deu para todo mundo. Falei, mas por que ele não deu para mim? Aí você deu uma caixa de chocolate. Foi Papai Noel miserável, cara. Ah, miserável. Por que as pessoas querem dar glória para Papai Noel, que é uma mentira, e não dão para Jesus? Aí eu que estou trabalhando, eu vou falar que eu que vou dar. Não, fala que é Deus. Fala, filho, ora. Você está ensinando seu filho a ter fé. Você está ensinando ele a submeter o desejo dele à vontade de Deus. Você está ensinando um monte de coisa só de você falar isso. Está ensinando ele a orar. Eu lembro quando o Samuel e a Sara eram pequenininhos, eu trabalhava na fábrica. Eu sabia que eles iam ganhar o presente no final do ano. Eu falava, ora, e vocês têm que orar. Na passar na frente da loja, ele levantava a mãozinha assim, e gordinho, que ele ficava. O que você está fazendo? Eu estou orando. Na hora que ele ganhava, ele falava assim, orar funciona mesmo, Deus deu para mim.
Funciona. Você tem que ter fé. Tudo que eles querem hoje, eles fazem isso. Às vezes eu estou olhando e eles estão assim. Eu estou orando, estou pedindo para Deus aquele negócio ali que eu quero. Então você tem que deixar uma marca boa. Não esconde as coisas boas, ensina. Tem gente que tem vergonha de orar perto da esposa. Vamos orar? Vamos. Na hora do almoço. Quem que vai orar hoje? Aquela briga. Não, ora você, ora só quem. Por quê? Todo mundo tem vergonha de orar. Você não pode ter vergonha de orar. Porque se você tiver vergonha de orar, seus filhos vão ter vergonha de orar. Vamos orar. E aí, ora você hoje. Hoje é você. Hoje é a sua vez. Numa casa que tinha 14 filhos, imagina só. Eu ia orar só duas vezes por mês. Olha para você ver. Se orar um por dia, 2 vezes por mês só que orar. Pronto, esse mês eu já orei. Só o mês que vem, só daqui a 15 dias agora. Pronto. Quantos estão entendendo? Amém? Não esconda. Salmo 78, verso 6 diz: de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Qual é a geração que vai buscar Deus? Qual é a geração que vai servir a Deus? Tem uma geração aqui que quer servir a Deus? Amém? Existe uma geração aqui nessa manhã que quer servir o Senhor? Salmo 119, versículo 90 diz, nós vamos ler alguns versículos um atrás do outro. Salmo 119, verso 90 diz: a fidelidade é constante por todas as gerações, estabeleceste a terra que firmaste, que subsiste. Deus é um Deus fiel. Se você for fiel a Deus, Ele vai ser fiel com a próxima geração. Davi falou o quê? Eu fui moço, hoje eu sou velho, e eu nunca vi o quê? Um justo. E ele fala algo mais forte ainda: eu nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua geração, nem a sua descendência. Quer dizer, se você é uma pessoa grata a Deus, se você é uma pessoa que ensina os seus filhos a ser generosos, eu acho muito bonito quando as crianças vêm trazer oferta aqui, dízimo. Eu lembro quando eu ia para a igreja, e meu pai era novo convertido, eu acho que ele não dava dízimo todo mês direito, não. Eu acho que ele não dava, não. Aí eu acho que foi eu que ensinei ele, porque eu falava assim: pai, cadê a moedinha, cadê a oferta? Aí ele ficava com aquela, hoje eu entendo, ficava com aquela cara assim, e dava. Tipo assim, acordou, né? Vou dar, mesmo, tem que dar oferta. Aí eu ia lá e levava. Tinha aquele coador de café da Assembleia de Deus, eles passavam. E aquele coadorzão, eu tinha vontade de enfiar a mão lá e jogar o dinheiro lá. Aí eu ficava em pezinho no banquinho, jogava. Fazia com a mão, quando era moeda, a gente jogava assim, ó. Quando era dinheiro, jogava assim. Quando era moeda, era com a mão fechada. Jogava lá. Aí, de repente, eu lembro, dentro da Bíblia do meu pai, um envelopinho amarelo da Assembleia de Deus, com o nome. Eu sabia que meu pai era dizimista agora. Você acha que o seu filho não sabe? O seu filho sabe que você é dizimista. E sabe que você não é também. Então, quando você fala na sua casa, né? Estou dando um exemplo. Eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Eu vou ficar dando dinheiro lá na igreja? Eu não vou dar, não. Sabe que seu filho está escutando, sabe que está ensinando para ele? Seja ingrato. Vai lá na igreja, seja abençoado, ouve a palavra, mas nunca você dê nada em troca. É isso que você está ensinando para os seus filhos. Sabe quando você começa a falar mal da igreja na sua casa? Sabe o que você está ensinando para os seus filhos? A ser uma pessoa que fala mal das pessoas. Quando eu vejo as crianças aqui, bonitinho, eu vejo hoje, trazendo envelopinho, mais do que o valor que está sendo depositado aqui dentro, é um princípio que está sendo plantado no coração dela. Ela sempre vai ter um coração que eu quero ser como Deus. A fidelidade de Deus, ela é por todas as gerações. Mas por que nós somos inconstantes? Nós não somos fiéis a Deus constantemente. Nós não somos gratos por tudo que Deus tem nos dado. Eu só vou dar alguma coisa quando Deus falar comigo. A constância, a fidelidade, a gratidão, ajudar o seu próximo. Seus filhos vão saber compartilhar. Quando ele tiver com sorvete, vai querer dividir. Quantas vezes eu já estive na rua, quantas vezes
e eu estou comprando alguma coisa para a gente, um sorvete, alguém passa, uma pessoa, uma criança fica olhando, traz aqui, eu compro. E na hora que eu pedi para meus filhos compartilhar alguma coisa, eu não tive dificuldade, porque eu ensinei com o meu exemplo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ensinar os seus filhos a ser fiéis, ser pessoas gratas, serem pessoas graciosas, serem gentis. Aleluia. Salmo 135, verso 13, diz assim: o teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua fama, Senhor, por todas as gerações. Para o nome de Deus ficar para sempre, precisa que alguém diga, precisa que alguém fale. E por que eu estou preocupado em pregar isso? Porque eu nunca vi uma geração, do que eu ouvi falar até hoje, tão longe de Deus, que tanto, não se preocupa em buscar a Deus, que não se preocupa em servir a Deus, que não se preocupa em fazer as coisas corretas, que abandonaram os princípios. Eu não vejo mais filhos falando assim: pai, obrigado. Eu não vejo filhos falando assim: benção, pai. E o pai fala: Deus te abençoe. Infelizmente, talvez a geração passada foi a última em que ouvia do pai e da mãe: Deus te abençoe. Quantos Deus te abençoe você perdeu de receber? Porque quando você fala bênção, pai, a resposta é Deus te abençoe. E esse Deus te abençoe, meu irmão, é uma chave. Porque o pai e a mãe, eles são algo intocável. É uma chave que abre portas na nossa vida. Quantas oportunidades você perdeu de ouvir Deus te abençoe? Todas as vezes que você deixa de ensinar o seu filho a pedir bênção, você está tirando dele uma bênção. Porque a resposta da bênção é Deus te abençoe, meu filho. Agora não, os filhos chegam nos pais: ô velho, ô cara, ô mano, vai pentear macaco. Pelo amor de Deus, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Benção, pai. Até hoje, eu não sou perfeito não, eu tenho vários defeitos. Como filho, erro muito. Mas o meu pai e minha mãe, eu beijo eles no rosto, aonde for. Benção, pai. Benção, mãe. Beijo no rosto. Eu não tenho vergonha de beijar meu pai no rosto. Eu tenho um tio que até hoje eu beijo a mão dele desde criança fazer, e falo: benção, tio. Porque eu vejo que ele é um homem de Deus, que ele tem algo para me dar, uma bênção espiritual para me dar. Se você é uma pessoa inteligente, você não perde isso. Você fala: meu Deus. Tem filhos que têm vergonha de despedir do pai na porta da escola, na porta da faculdade. Olha que coisa mais linda, a menina daquele tamanho, abraçada com o pai dela. Uma moça bonita daquele tamanho, ela abraçada com o pai dela. Você faz bem, minha filha. Você está certo. Quantos filhos têm vergonha do pai e da mãe de dar um beijo? Dá um beijo no seu pai aí, filho. Aí, pronto. Isso são princípios. E quando Deus permitir que você case e tenha uma filha ou um filho, eles vão seguir esse exemplo. Eles vão tratar o seu pai com carinho, eles vão tratar o seu marido com carinho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quanto nós temos falhado, nós temos que pedir perdão. Deus, nós temos que ter mãos limpas. É o que eu estou te falando. Como é que tem ladrão no Brasil? Vão votar, vão não sei o quê, vamos fazer uma análise política. Meu filho, tem muito ladrão porque tem muito filho de ladrão que roubou na troca na hora do troco, que roubou quando encontrou uma carteira com documento e estava com dificuldade e colocou dinheiro no bolso, jogou a carteira fora e o seu filho viu, que dirigiu o carro sem cinto de segurança, na hora que viu o policial: põe o cinto dos meninos logo atrás. Só mulher, você não presta para nada. Você que não presta para nada, meu irmão. Você que está ensinando os seus filhos a ser malandro, põe o cinto só quando está chegando a blitz. É você que está errado. Você abaixa a tua voz e respeita a tua mulher, rapaz. Porque é você que está ensinando para os seus filhos o quê? Engana a polícia. Na hora que você vê, aí você põe o cinto. E ainda acima de tudo, você está pondo a sua família em risco. Porque se bater o carro alguma coisa, tudo, seu filho morre por sua causa. Você é um assassino.
Porque o único item de segurança que podia proteger ele, você não ensinou ele a usar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, você está sendo radical. Não, eu estou sendo verdadeiro. E a verdade liberta, por isso que ela parece ser dura. Sabe quando você fala, eu não vou fazer mais isso, você faz, e o seu filho vê? Você está deixando uma marca muito ruim. Sabe quando você fala um palavrão? Sabe quando você está vendo uma propaganda e está aparecendo a mulher lá? E você está assim vendo, o seu filho chega na sala, olha para você, olha para a propaganda, olha para você. Sabe qual mensagem que está deixando para o seu filho? Às vezes eu estou com o celular assim, fazendo alguma coisa, resolvendo assim, ó. O Samuel vem de mansinho e faz assim, ó. Enfia a cabeça. O que você está fazendo? Me vigiando. E se eu estou vendo coisa errada, irmãos? E aí? E ele vê. E o negócio da boot na hora de travar, e aí? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Que marca você está deixando? O que você está ensinando? Qual a geração que vai buscar a Deus? Qual a geração que vai temer a Deus? Deus está perguntando, quem vai ser? Jesus, estou acabando agora. Ele veio numa geração aqui deveria se cumprir a profecia. Era a geração que iria receber o Messias. E qual foi o título que ele deu para aquela geração? Uma geração perversa e incrédula. Isaías profetizou, vai vir o Messias, ele vai vir, olha lá, ele vai vir, gente. E a próxima geração falou, e a próxima. Passou-se 450 anos, ele veio. Quando ele veio, aquela geração não estava pronta para ele. Ele falou, ah, Jerusalém, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Sabe por que vocês não estão me suportando? Porque vocês mataram os profetas antepassados, vocês mataram a geração passada de profeta. Vocês não são uma geração profética, vocês não têm fé, vocês são perversos, porque quando os profetas profetizavam correção, não é que eles queriam mal de vocês, eles queriam preparar vocês para que quando chegasse nesse tempo, nessa geração, vocês estivessem com o coração preparado para me receber. Mas agora vocês são incrédulos porque vocês perderam os profetas, vocês mataram eles. Essa geração matou os seus profetas. Eu vejo todo mundo descendo pau em pastor que prega prosperidade, que faz campanha, mas eu vejo essa geração matando os pastores que pregam contra o pecado. Eu vejo essa geração querendo matar os pastores que pregam uma vida de santidade. A gente posta um vídeo lá no YouTube, tem vários estilos, e o cara conta cada um tem o seu estilo, faz uma pregação lá de uma forma humorística, e Deus usa ele daquela forma, e todo mundo dá risada, kkkk. O outro lá faz uma música e pula, e luz, todo mundo, nossa, que legal, é o ministério dele. Aí você coloca um pregador que está pregando contra o pecado, descendo o rei, a pessoa se ofende. Ah não, isso aí não, aí está pesado demais. Que querem calar os seus profetas, que querem calar aqueles que pregam santidade. Vocês estão reclamando daqueles que pregam prosperidade, só pedem dinheiro, mas vocês estão incentivando. Vocês estão querendo calar a boca daqueles que falam, não se deve largar e casar de novo, não se deve namorar e viver no pecado, não se deve estar na igreja e viver uma vida dependente de vícios, de remédios, de álcool ou de cigarro. Não se deve ser um cristão e viver uma vida de mentira. E as pessoas se ofendem. Quantos estão entendendo? Como será a próxima geração quando eu não estiver aqui? Se já existem poucos pastores que pregam isso, quantos sobrarão? Quantos ainda não vão desistir daqui para frente?
Nós corrigimos uma pessoa e alguém chega e fala: pastor, você está sendo muito duro. Não é assim. Nós falamos: não, irmãos, vamos lutar para viver uma vida de santidade. Nós não aprovamos um outro relacionamento da pessoa que largou do marido e quer casar com outro que já casou também com outra pessoa e largou. E as pessoas apontam o dedo e viram a cara para a gente. Porque nós estamos sendo taxados como pessoas que estão impedindo as outras de serem felizes. Nós estamos pregando o que a Bíblia ensina. De você não ter uma vida depravada, de você não ter uma vida no pecado, de você não ser escravo da pornografia, de você não amar mais o dinheiro do que a sua própria vida, do que servir a Deus. Quantas pessoas hoje estão buscando dinheiro, e elas enchem essas igrejas que fazem culto do empresário, culto daquilo outro. E ela quer ser rica, ela quer ser feliz, ela quer ganhar dinheiro. Quantos ricos vão para a igreja onde sabe que o rico vai ter um tratamento de rico e não vai ter um tratamento como qualquer outro? Por quê? Porque cada um tem aquilo que merece. Será que nós realmente somos uma geração que queremos buscar a Deus? Pecados eu tenho, você tem. Mas dizer: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falhado, mas eu quero acertar. Eu quero, me ensina, me corrige. Eu quero buscar a sua face, eu quero ter as mãos limpas. Eu quero ter obras honestas, obras limpas, eu não quero ter obras sujas. Quem buscará o Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Suas obras têm que ser limpas. Você não pode falar mal do governo se você só nega imposto. Você não pode falar mal do governo se você é o primeiro a dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Você não pode falar da Dilma se você paga propina para as pessoas aprovarem uma coisa que só pode ser aprovada com propina. Aí alguém deveria gritar assim: fala, Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Qual será a geração que busca Deus? E Deus responde: uma geração que possui mãos limpas. Quando Deus chegar diante de mim e eu estiver diante dele, no trono dele, eu vou levantar as minhas mãos e ele vai ver: você tem mãos limpas, suas obras são puras diante de mim, verdadeiras. Será que não tem sangue nas suas mãos? Será que não tem propina nas suas mãos? Será que não tem mentira nas suas mãos? O que tem nas suas mãos hoje? O Senhor, para terminar, falou no texto de Lucas, capítulo 7. Versículo 31. Eu poderia pregar aqui mais 1 hora para me esgotar tudo que eu tenho para falar, mas não dá tempo. Ele diz assim: a que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus: com quem se parecem? Ele está falando da geração na qual ele veio. Parecem com crianças que ficam sentadas na praça e gritam uma para as outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Por quê? Porque ele pregava contra o pecado e pregava um evangelho de arrependimento. Pois bem, aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Aí vocês falam que ele é o quê? Beberrão, comilão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. O que ele está falando? Essa geração é uma geração inconstante, é uma geração incoerente, insatisfeita. Eu mando João Batista. João Batista não é um homem comum, ele é uma profecia que se cumpre. Isaías capítulo 40, depois você lê na sua casa,
é a profecia de que viria um homem e ele ia preparar o caminho para Jesus. Esse homem é João Batista. Lá em Isaías 40 fala dessa profecia. E João Batista vem, ele não é um homem só. O propósito de João Batista é ser o quê? Uma profecia que se cumpre na sua geração. João Batista cumpre essa profecia, pregando o que Deus manda. Aí o povo fala para eles: João Batista jejuando, se privando do mundo, ele, embora sendo levita, não se corrompendo como os levitas da época, sacerdotes. Vai para o deserto, o povo: não, esse cara não é de Deus. Aí tá bom, aí Jesus é mais compassivo, senta com os pecadores. Aí fala: esse cara aí, ele é corrompido, ele senta com o pecador. O outro é duro demais, então não quero ouvir a mensagem dele. E o outro é mole demais, é aberto demais, amoroso demais. É o que está acontecendo hoje. Aquele lá pede dinheiro demais. E esse aqui? Não, esse aqui ele prega muito contra pecado. E aquele lá? Não, aquele lá também não tem um bom. São como as crianças na praça, que um toca flauta e o outro não dança. Não há uma reação. O que Deus está falando? Que aquela geração, uma geração que não tinha uma atitude, não dava uma resposta a Deus, e dava desculpas para não dar uma resposta, para não ter uma atitude. Quantos estão compreendendo? Deus, ele quer uma geração que responda a Ele. Deus quer uma geração que dê uma resposta a tudo que Ele está falando. Vocês têm ouvido aqui nesses dias o que eu tenho pregado nesses 3 anos, amém? Vocês têm ouvido toda a mensagem que eu tenho anunciado como profeta de Deus, amém? Sim ou não? Agora a questão é o seguinte: qual resposta vocês darão a essa mensagem? Ou qual desculpa? Não, o Diego, ele é muito severo, ele é muito duro. Será que eu vou tocar uma música e ninguém vai dançar aqui? Será que se eu falar um lamento aqui, ninguém vai chorar? Nós vamos ser como crianças incorrespondidas? Ou será que nós vamos dar uma resposta para Deus? Deus, realmente o Senhor está usando o pastor para pregar e falar contra o pecado, e eu pequei, eu necessito do teu perdão, eu necessito de dar uma resposta. Quantos estão entendendo? A Bíblia nos diz em Atos, você não precisa abrir, o Samuel vai abrir, 13:36, algo tremendo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Irmãos, todo mundo que está aqui vai morrer um dia. O nosso corpo vai se decompor, mas há alguma coisa que nós podemos fazer para sermos lembrados. Servimos com o propósito de Deus para a nossa geração. Talvez você não vai ser um pastor, um grande pastor, mas talvez você vai salvar sua família do inferno, com bons exemplos, com mãos limpas. E Deus vai falar: qual foi a geração da família Jandoso, Ferreira, sei lá, Sakakura, Toshiga Magasaki, que serviu a Deus? Vamos falar, a partir daqueles 2 ali foi diferente. Eles marcaram a geração deles. Qual vai ser a geração, sei lá o sobrenome de vocês, estou quase lembrando vocês do sobrenome. Espera aí, fala não. Ai, meu Deus, ajuda aí. Qual que é o sobrenome de vocês lá mesmo? Barreto, dos Barreto. Ali foi diferente. Mota, Siqueira, Inocêncio. Quem está entendendo? Nascimento, é Nascimento, né? Tá vendo como é que eu lembro? Sou seu amigo, cara. Aqui, ó, é amigo. Que serviu com um propósito para Deus na sua geração.
Quem está entendendo aqui? E aí aquela geração fica pedindo para Deus um sinal, e Deus fala: nenhum sinal mais vai ser dado, senão este que foi dado, Jesus Cristo. Assim como Jonas ficou 3 vezes no ventre do peixe, o Senhor ficou na extremidade da terra 3 dias. Jesus também ficou e veio e ressuscitou, para que fosse suficiente para que nós tivéssemos arrependimento. E a Bíblia fala que algo que eu fiquei assim, lá em Lucas 11:32, agora eu prometo que é o último mesmo. O Senhor fala assim: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Nínive foi uma cidade cheia de pecado, mas quando Jonas foi lá, lembra aquele da baleia? Ele ficou 3 dias dentro da baleia. Quando ele voltou lá e pregou, eles se arrependeram. Eles deram, aquela geração, embora sendo pecadora, o que Deus está falando? Ela deu uma resposta a alguém que cumpriu o seu propósito na sua geração, que foi Jonas. Eu estou aqui como alguém, como Davi, como Jonas, cumprindo o meu propósito na minha geração. Qual é o meu propósito? Através da palavra alertar você. E qual que é o seu propósito? Dar uma resposta a essa mensagem. Então, Deus está falando, ó, Nínive foi salva porque ouviu Jonas. E no dia do juízo, Nínive vai condenar essa geração incrédula que está me recebendo naqueles dias, Jesus está falando. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Quem que é maior que Jonas? Jesus. Jesus falou: essa geração me pede um sinal, mas não será lhe dada nenhum sinal além daquele que já foi dado a Jonas. O que ele está querendo dizer? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, depois saiu como se fosse ele morto, que ele ficou nas profundezas das águas, mas ele não morreu, né? E como se ele renascesse, e ele saísse na costa do mar ali e pregasse. E o povo de Nínive, eles adoravam um Deus que era o Deus das águas, dos peixes. Quando Jonas saiu daquele peixe, eles ficaram: vão dar ouvido para esse cara aí, porque ele está controlando o peixe, está controlando as águas. Ele saiu de dentro de um peixe. Olha como é que Deus faz. Mas se deu, eu prego outro dia. E eles escutaram ele, deram ouvido, falaram: não, nós estamos pecando até hoje, mas agora nós vamos dar ouvido para esse cara aí, nós vamos nos arrepender, nós vamos dar uma resposta. E Jonas cumpriu o propósito na sua geração. Agora Jesus falou: eu estou vindo para cumprir o meu, e vocês estão pedindo outro sinal. A Nínive ouviu Jonas, está aqui quem é maior que Jonas, e vocês não estão ouvindo. Vocês ficam pedindo para mim mandar fogo do céu, para mim descer da cruz, para mim fazer. Que sinal eu preciso dar para vocês ainda, para convencer vocês? Será que se eu tocar uma flauta ninguém vai dançar? Será que se eu contar uma história ninguém vai chorar? Uma geração que não age, que não responde. Qual é a geração que vai buscar Deus? Curva a sua cabeça, pense nessa palavra. Qual é a geração que vai buscar a Deus? Qual é a geração que vai buscar a Deus? Será que você tem dado uma resposta para aquilo que você tem ouvido? Será que você tem dado uma resposta, você tem tido uma atitude para aquilo que tudo que você ouviu até hoje? Eu creio que eu estou cumprindo o meu propósito na minha geração. E de acordo com aquilo que eu creio que a geração necessita ouvir, é o que eu tenho pregado. Mas será que você tem dado uma resposta ao que você tem ouvido? Ore ao Senhor, peça perdão e diga: Senhor, eu quero marcar a minha geração. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom filho. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero marcar a minha casa. Eu quero endireitar a minha casa.
Se as suas mãos estão sujas nesta manhã, purifique as suas mãos, pecadores. Converta o seu coração e diga: Senhor, eu vou tirar da minha casa a maledicência, a sensualidade. Se você talvez costuma falar coisas obscenas, brincadeiras perto dos seus filhos, peça perdão a Deus, mude isso. Qual é a geração que busca a Deus? Será que essa geração vai ser lembrada como uma geração que buscou a Deus? Será que a nossa geração será lembrada como uma geração que deu uma resposta a Deus? Senhor, nós oramos nesta manhã e nós te pedimos, Senhor, perdão. Nós te pedimos, Senhor, que nós sejamos uma geração que te busca, sejamos uma geração, Senhor, fiel. Ensina aos pais, ensina as mães a deixar um bom exemplo para os seus filhos, que nós não venhamos repetir os erros dos nossos antepassados. Se eles mentiam, nós não vamos mentir. Se eles adulteravam, nós não vamos adulterar. Se eles eram alcoólatras, nós não vamos ser. Se eles fumavam, nós não vamos fumar. Se eles se agrediam dentro de casa, até fisicamente, nós não vamos usar de agressão física. Nós não vamos ter palavreado sujo nos nossos lábios. Nós seremos uma geração diferente, em nome de Jesus. Nós não vamos ficar casando, separando, mas quando Deus colocar uma pessoa na nossa vida, nós vamos ficar até o fim. Nós não vamos quebrar princípios. Nós queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos que a nossa geração obedeça. Nós queremos ensinar nossos filhos a te obedecer. Que de geração em geração seja lembrado o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre do mal, que Ele te livre do homem violento, do assassino, do ladrão, que Ele te livre do acidente, que Ele tire os seus pés das armadilhas de Satanás. E eu te abençoo em nome de Jesus esta semana, para ter uma semana abençoada e próspera no Senhor, guardada no Senhor. Que a luz do Senhor esteja sobre ti e nasça de sobre ti e te guarde. Abençoa a sua casa, abençoa o seu casamento, os seus filhos, abençoa o seu trabalho, abençoa os seus negócios. Bendita seja a tua entrada e a tua saída de hoje para todo sempre. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que a saúde do Senhor esteja sobre ti, a alegria do Senhor. Se tiverem enfermidades e doenças e dores, serão arrancadas de você e você será curado, porque sou eu, teu Deus, que sara todas as tuas enfermidades. Não haverá nenhum estéril diante da tenda dos justos. Toda esterilidade nós cancelamos em nome de Jesus. No amor do nosso Deus e Pai, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na consolação do Santo Espírito de Deus, que nós oramos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca sua glória. Mais que a própria vida, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe